Boa noite. Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Crismados em Ação, a terceira temporada. E nós temos um convidado muito especial hoje com a gente. E vão ter mais algumas apresentações no final que a gente vai falar depois. Então a gente vai pedir para cada um se apresentar de novo para começar essa nossa terceira temporada. Eu sou o Sérgio. Sou o Lorena. Eu sou o Padre Eduardo, convidado especial dessa noite. Eu sou a Marina. Eu sou a Isabela. Eu sou a Laura. Eu sou a Mariana. E eu sou a Júlia. Então a gente vai começar a fazer algumas perguntas e vai ser como uma conversa, vai fluindo e aí vocês vão assistindo aí para entender também um pouco. Se quiserem responder na mente de vocês, fiquem à vontade. A gente tem como o tema, né, a passagem da pesca milagrosa, né, do encontro de Pedro, né, quando ele realmente reconhece ali, né, Cristo, e as perguntas são baseadas nessa passagem. Entendi. Tá, a primeira pergunta é: como você começou sua caminhada na igreja? Meu Deus, vamos lá. Eu sempre digo que a minha história sempre foi a partir dos contrários, né? Eu não tive uma caminhada na igreja, vamos dizer, ordinária, como é coroinha, desde pequeno já na igreja, faz a primeira Eucaristia, crisma. Não, porque eu não venho de uma família católica. Então, eu comecei a participar da igreja com 20 anos. Foi aí que começou a minha caminhada espiritual dentro da igreja, a partir de um encontro com Jesus, um encontro de oração. Eu sou de Campinas, aqui próximo, no continente, Paróquia Santo Antônio, e lá tinha um grupo jovem, tem até hoje, muito forte, que é o grupo Sopro de Vida. E eu participei desse grupo no ano de 1997, foi quando eu os conheci, a partir de um convite de 2 jovens que perguntaram se eu não queria ir lá conhecer, e eu acabei indo. Era um grupo muito avivado, com muitos jovens, e naquela época a renovação carismática, esse movimento da igreja, estava num florescer, um desabrochar muito grande. E foi lá que eu fiz a minha experiência com Deus, num sábado à noite, no salão paroquial, onde eles realizavam o grupo, e me chamou a atenção, porque quando eu cheguei, eu não conhecia nada da igreja, eles começaram a cantar, tinha um ministério de música, eu sempre gostei muito de música, e aí, de repente, eles começaram a rezar, e para mim aquilo tudo era muito novo, muito louco. E de repente, no final da oração, um seminarista começou a fazer a pregação da palavra, e aquela palavra veio no meu coração. Foi a partir dali que eu decidi que eu queria ser católico. E ali começa a minha caminhada dentro da igreja. E a segunda pergunta? Quando você reconheceu Jesus como mestre da sua vida e como foi? Isso, daí é a continuação da primeira pergunta, né? Então, quando eu fiz essa experiência de oração, que para mim era muito novo, tudo muito novo, essa nova linguagem de evangelizar da igreja que eu não conhecia, e quando eu saí naquele sábado lá daquele grupo jovem, eu saí de lá diferente, mas eu não sabia o que era, porque esse encontro com Jesus, ele foi totalmente o que eu experimentei, diferente de tudo que eu já havia experimentado na minha vida, assim. Eu tive já diversas experiências, de diversas situações, mas essa experiência com Jesus, ela foi diferenciada. Me impulsionou a todos os dias buscar a igreja, a começar a leitura da palavra de Deus, a querer saber mais sobre o movimento da renovação carismática. Foi um período em que eu comprei muitos livros, que eu li muito, que eu queria descobrir, saber como era, como não era. E aí, nesse ano de 97, a partir desse sábado, eu comecei a querer conhecer mais.
E aí fui descobrindo, à medida que eu fui me entregando, que eu tive essa experiência com Jesus, à medida que eu fui me entregando, eu fui percebendo que eu fui descobrindo dons dentro de mim. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu lembro que nessa época eu trabalhava, vocês não vão lembrar, mas eu trabalhava no BESC, que era um banco do estado de Santa Catarina. E eu fazia faculdade de Ciências da Computação. Então, eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para a faculdade. E depois daquele sábado, eu saía do banco e eu já comecei a não ir mais para aula, porque toda noite tinha alguma coisa na igreja. E como eu estava muito naquela euforia de conhecer mais de Deus, eu deixei de ir para as aulas. Segunda-feira eu ia para a igreja, terça-feira eu ia para a igreja, quarta-feira eu ia para a igreja, na quinta-feira eu ia para a aula. E aí na sexta-feira eu ia para a igreja, no sábado era o grupo jovem, domingo era a missa, responsabilidade dos jovens, e foi uma coisa que tomou conta de mim, assim. No final daquele ano de 97, foi quando eu decidi que eu queria ser padre. E daí começa o meu caminho de ir para o seminário, voltar do seminário, ir para uma comunidade missionária, mas eu posso contar isso depois um pouquinho mais para frente. Como foi o seu chamado para pescar homens, entre parênteses almas? E como você acha que o seu servir na igreja ajuda nesta missão? Isso, daí o meu chamado se dá a partir dessa experiência, porque todo chamado se dá a partir de um momento na sua vida. Você tem essa experiência, você percebe que tem algo diferente, o seu coração deseja mais, você não se satisfaz apenas com aquilo que você faz no seu dia a dia, mas você quer mais de Deus. Assim se dá o chamado. É uma voz que a gente diz, Deus, que com a sua voz nos chama. E aí, como que aconteceu? Em 98, em fevereiro de 98, eu fui para o seminário propedêutico, que já havia terminado o ensino médio, e fui para o seminário propedêutico, fiquei 6 meses e depois eu saí. Eu saí do seminário, só que mesmo assim, dentro de mim, eu sentia que era de Deus, mas tive outras experiências, daí vim a namorar e voltei a trabalhar. E aí, em 2001, no início de 2001, havia começado uma comunidade de vida que a gente chama, são as novas comunidades, como Canção Nova, Comunidade Shalom, diversas comunidades. E o Padre Márcio, que era esse seminarista que havia pregado nessa noite que eu estava lá, no grupo jovem, eu fiquei muito amigo dele. Ele estava naquele ano de 97, o último ano dele de seminarista, e em 98 ele seria ordenado. E aí ele foi ordenado, tá? E ele começou em 2000, no ano 2000, uma dessas comunidades, a comunidade Divino Oleiro, que é uma comunidade de vida. E daí, que inclusive começou aqui na paróquia de Ingleses. E ele me convidou, não queres ser missionário, fazer uma experiência? E aí eu na hora falei que sim, que eu queria. Daí eu saí novamente do meu emprego, estava fazendo outra faculdade, saí da faculdade e fui, porque era algo que eu sentia que era um chamado de Deus. Era isso que me realizava, era isso que trazia paz ao meu coração. E aí eu vim para essa comunidade e nessa comunidade eu fiquei 12 anos. Então tive diversas experiências missionárias. A partir daí que eu fui entendendo que Jesus, né, que Deus havia me chamado também para ser um dos pescadores do reino. Como o seu servir na igreja te aproxima mais de Deus? Como é que é? Como o seu servir na igreja te aproxima mais de Deus? Como que o meu servir na igreja me aproxima mais de Deus? Primeiro, que quando nós falamos em servir, nós sempre pensamos no fazer, né? O que eu vou fazer na igreja? O que eu vou assumir? Qual vai ser a minha responsabilidade? Porque geralmente quando nós nos sentimos chamados a algo, nós sempre relacionamos primeiramente
ao fazer, a ação. Mas na verdade o servir, ele em primeiro lugar está ligado ao ser. Antes de fazer, você precisa ser. O que me faz compreender esse serviço e me liga a Deus é, em primeiro lugar, a vida de oração. Porque é a oração que vai moldando você, a sua espiritualidade, até o seu jeito, então, de servir, de fazer. Mas primeiro, sem dúvida, é a vida de oração. A oração da palavra, como vocês aqui, que leram a palavra do Evangelho da Pesca Milagrosa, mas a oração pessoal, a oração com a comunidade, na celebração da missa, porque diversos momentos nós temos o nosso momento de oração. E é isso que nos liga, em primeiro lugar, diretamente a Deus, a vida de oração. Viram como é diferente, né? A gente ouvir as perguntas, a gente fez as mesmas perguntas para todos os entrevistados. Né? E a diferença, né? Claro, cada um tem uma experiência, né? Mas o senhor falando, né, como padre, é diferente a visão, assim, né, da gente... Mas é interessante. E se vier algum padre aqui também, um outro padre, talvez com as mesmas perguntas, ele fale algumas coisas diferentes, porque cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem uma experiência com Deus. A experiência é sempre pessoal. O chamado é sempre pessoal, é sempre único. A tua relação com Deus também é sempre pessoal. Então Deus vai movendo o teu coração. Eu tenho um jeito de ser, na minha forma de viver o ministério como padre, de celebrar, de estar com as pessoas. O outro já tem uma outra maneira de ser, de celebrar. Então Deus vai... na igreja existem os diversos carismas, né? Diversos dons. O Paulo diz na carta aos Coríntios, há uma diversidade de dons. A um é dado o dom de cura, a outro dom de milagre, a outro dom de línguas, a outro dom de interpretar, a outro dom de ciência, mas um só é o Espírito. Um só é o nosso Deus, né? Então Deus vai fazendo conforme Ele acha que deve ser. Conte um pouco sobre a sua crisma. A minha crisma, vocês têm quantos anos? 14, 13, 14, 13 e 13. Vocês já foram crismados, né? Esse é um encontro de crismados. Eu me crismei com 19 para 20 anos. Até porque, como eu falei, a minha história não foi ordinária, vamos dizer assim. Então, eu quando me crismei, eu queria muito receber o sacramento da crisma. Por quê? Primeiro que eu sempre tive, a minha experiência com Deus foi a partir da graça do Espírito Santo. Eu creio muito no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, sou muito movido pela inspiração do Espírito Santo e até o meu lema de ordenação é dos Atos dos Apóstolos, que para mim é um dos livros da Sagrada Escritura, da Bíblia, mais interessante. Por quê? Nos Atos dos Apóstolos mostra toda a ação do Espírito, o que o Espírito Santo pode fazer na vida das pessoas. E o meu lema de ordenação quando eu fui padre, eu escolhi Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Porque o Espírito faz arder o nosso coração, o Espírito faz desabrochar os dons, o Espírito, quando nós permitimos que Ele haja na nossa vida, tudo se transforma. Então, quando eu ouvi falar dos sacramentos e o sacramento da crisma, claro, eu já tinha 19 anos, eu já trabalhava, né, eu já fazia faculdade, eu já tinha, não era maduro o suficiente, mas eu já tinha uma noção de vida, vocês entendem o que eu estou falando, né? Então, quando eu fiquei sabendo do sacramento e pelo desabrochar da minha fé, por esse reavivamento, eu desejei muito o dia da crisma, eu queria muito. E foi um dos dias muito importantes na minha vida. Foi no ginásio de Campinas, eram muitos crismandos,
E aí nós fizemos a crisma num ginásio de esportes ali em São José, em Campinas. E quem me crismou foi o Dom Eusébio, que era o nosso arcebispo na época. E foi um momento para mim muito emocionante de ser conferido com a graça do Espírito Santo. Então, o que vocês receberam, o sacramento da crisma, não é qualquer coisa, ou não é, fui lá, recebi, tá, agora eu estou crismado. Não, agora é você permitir que a graça sacramental, que essa graça, ela faça desabrochar em vocês também tantos dons. Assim como tem a graça sacramental da crisma, tem a graça sacramental do matrimônio, como a Josi, que é casada, tem a graça sacramental do ministério ordenado, como eu, que fui ordenado padre. Então, são as graças que Deus vai derramando, né? Agora, a crisma, ela tem um ponto e uma eficácia muito forte na nossa vida. Que mais? Tá, agora a última pergunta é muito esperada, né? Eu acho, até o violão aí. Mas uma música que marcou sua caminhada na igreja. Certo. Essa música, eu tenho uma música do dia, claro, quando eu fiz a experiência com Deus, várias músicas me levaram à oração e eu sou muito motivado e movido pela música. Eu praticamente todos os dias ou todas as noites eu pego o violão para cantar alguma coisa, para tocar alguma coisa, porque a música, ela me coloca, eu sinto que ela me coloca assim no centro da vontade de Deus. A palavra que tanto se usa, ela me conecta com Deus. Então, e tem uma música que é Celebra a Vitória. Por quê? Essa música me chamou a atenção. Porque eu já havia tentado diversas coisas na minha vida, tinha começado, nunca tinha terminado. Eu vivia um momento muito difícil com a minha família em casa, eu não vivia a minha fé, isso antes da igreja. Então, como eu falei, eu tive diversas experiências, algumas boas, algumas não tão boas assim. E eu estava vivendo uma crise comigo mesmo, de identidade. E eu estava buscando algo que eu não encontrava. E você vai perdendo a esperança, você vai cansando, você vai desacreditando de você mesmo. E foi nesse momento em que Deus chega na minha vida. E aí uma das músicas que sempre que eu escutava me fazia rezar é essa Celebra a Vitória. Porque para mim não foi um prêmio, porque nunca é um prêmio os dons que Deus concede, a graça que Deus nos confere, mas é sempre uma vitória. É a vitória de Deus na nossa vida. E eu pude celebrar esse novo momento da minha vida, que é essa música que vocês querem que eu cante? É isso? Tá bom. Ela diz assim: vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho seu. Te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Crê, o tempo é curto e não dá
esperar. Tu não vês, o tentador só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção, tua vida, tua vida. Oh. Simples assim. Mas essa música é interessante porque ela fala bem da minha trajetória, assim. E de fato, quando eu escutei a primeira vez, foi algo que me chamou a atenção. Claro, a harmonia, sou muito ligado, dado à harmonia da música, mas sobretudo pela letra. Ver quem te elegeu, quem te ungiu, quem te consagrou, não temas, ergue-te, pois, porque Deus te fez um vencedor. Não desanima, o tentador ele procura, o mal procura te desanimar, te afastar de Deus, mas Deus está contigo. Então foi uma música que me resgatou, assim, que me levantou novamente no momento em que eu me sentia caído. O que você acha que o jovem precisa ter para seguir firme na fé? O que eu tenho certeza. Primeiro, porque assim, Deus tudo pode, né? Deus tem um projeto para cada um de nós. O projeto de Deus é sempre o melhor, é um projeto de amor. Agora, a vontade de Deus na nossa vida passa pelo nosso querer. Deus tinha um projeto para mim, para eu ser padre. E se eu não quisesse? E se eu dissesse, não vai ser isso, vou seguir por outro caminho? Mas era o projeto de Deus. Então a vontade de Deus passa pelo nosso querer. O que o jovem precisa? Em primeiro lugar, desejar, querer fazer essa experiência com Deus. Deixar, permitir. E quando eu quero algo, eu permito. Por exemplo, quando você vai namorar, ter uma experiência de namoro, que você se encantou por alguém, se apaixonou por alguém. Você quer muito esse alguém. E o que você faz? Você permite que essa pessoa se aproxime. Você permite que essa pessoa, ela lhe conheça mais. Você permite que essa pessoa viva com você esse sentimento de alegria que você está vivendo. Então, em primeiro lugar, é querer, é permitir que Deus faça. Como vai ser? A gente não sabe, mas Deus tem os seus planos. Então, quanto mais eu desejo, quanto mais eu quero, mais Deus, Ele vai agindo e vai fazendo. E é onde eu, como jovem, claro, naquela época, né, volto à minha história, eu sempre volto à minha experiência com Deus como jovem, que não acreditava, que não sabia, que não entendia, mas por uma palavra pregada, despertou em mim esse querer. Eu quero. E daí eu fui descobrindo o quão importante era a celebração da missa na minha vida. Eu não podia ficar sem a Eucaristia. O quão importante era eu estar junto com a juventude. O quão importante era agora eu voltar para minha família e viver, resgatar esse amor que eu tinha pela minha família e viver com a minha família de uma forma diferente. Não mais como uma pessoa revoltada, mas agora como um filho mais dócil.
Então veja, tudo passa pelo querer, né? Então, quanto mais vocês jovens desejarem, né, quiserem essa graça, mais Deus fará transbordar na vida de vocês. Agora aqui, a 8. O que a passagem da pesca milagrosa te lembra no teu servir na tua caminhada? Certo. Vamos ler novamente essa passagem, está ali já marcadinha? Presta aqui para mim, Josi. E aí eu vou comentar com vocês. Deixa eu ver onde é que está aqui. É do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E diz assim: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu em uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca ao povo. Vejam, eu acabei de falar, o primeiro gesto é nós querermos, desejarmos. Olha o que diz o início dessa passagem. O povo se comprimia, era muita gente, por quê? Porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles desejavam muito ouvir a pregação que Jesus fazia. Eles queriam muito conhecer. E quantos milagres, quantas curas Jesus fez na vida daqueles homens e mulheres. Depois diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Aqui está um gesto de fé. Fé é sempre caminhar com os passos da fé. Por mais que eu não entenda, por mais que eu pense que eu já sei como é, que eu sei como faz, se eu sinto que Deus está falando comigo, pela fé eu vou obedecer à voz de Deus. E foi o que Pedro fez. Por causa da tua palavra, eu vou lançar novamente. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede rompia. Acenaram os companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como os seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa última frase do Evangelho também é marcante. Não temas. Em outras traduções, nós vamos ouvir não tenhas medo, que é uma das palavras que Jesus muito fala no Evangelho. O anjo, quando chegou a Maria e foi anunciar que ela seria mãe de Jesus, ele disse para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, não tenhas medo. Então, a pergunta, que ele me fez, como me faz isso experimentar ser pescador de homens, o que essa passagem tem a ver com a minha vida? Primeiro, esse desejo de querer conhecer mais da palavra. Depois, essa afirmação de Deus na nossa vida: não tenhas medo, Padre Eduardo, vá em frente, eu vou contigo. Jeremias, quando Deus enviou Jeremias, ele olhou para Deus e falou assim: Senhor, eu não sei falar porque eu sou apenas uma criança. Tinha medo de assumir a missão. E aí Deus fala para ele assim: não digas isso, porque a quem eu enviar você, eu falarei por ti. Então, não ter medo de assumir esse projeto, não ter medo de avançar para águas mais profundas, não ter medo de se lançar na graça de Deus, nas mãos de Deus, deixar que Deus, Ele conduza a nossa vida. Que mais? Eu acho que era isso, né? Então, acabaram as perguntas.
E não sei, quer falar alguma coisa mais além para falar dos presentes? Então, quero dizer que eu fiquei muito feliz de ter vindo aqui pelo convite da Josi, por encontrar vocês, jovens tão jovens, né? E isso traz ao nosso coração uma esperança muito grande, porque a igreja ela vai sempre se renovando. E uma das formas da igreja se renovar é também com a juventude. Então a igreja ela aposta e confia muito na capacidade dos jovens. O jovem sempre tem muitos sonhos, sempre tem muitos desejos, sempre tem muita criatividade, sempre tem muita esperança, e é isso que a igreja espera de cada um de vocês, que vocês possam colocar em prática tudo isso, mas a serviço do reino de Deus, né? Para que vocês também sejam pescadores de homens e mulheres, de mais jovens, que sejam esse testemunho, essa testemunha de esperança, de alegria, viver a sua juventude com responsabilidade, mas viver a sua juventude com autenticidade, com ousadia, para que mais jovens também eles tenham coragem de vir. Eu fui para a igreja porque 2 jovens tiveram a coragem de me convidar. Eles sabiam quem eu era, como eu vivia, e muito provavelmente eles pensaram, vamos receber um não. Mas eles, como jovens, tiveram coragem, não tiveram medo. Vamos convidar. E eu fui. Quantos jovens talvez que estejam esperando vocês convidarem? Vamos lá conhecer, vamos participar, vamos caminhar juntos. Isso faz diferença na vida das pessoas. Então agradeço por poder estar aqui partilhando um pouquinho da minha história. É muito importante isso, porque isso foi uma das bases para a gente ter criado o Crismados em Ação, essa comunicação da gente com os outros jovens, para poder também chamar mais gente, conhecer um pouco mais sobre o que a gente faz aqui dentro. E hoje, em específico, a gente vai estar tendo outra turma que vai estar nos representando aqui nessa 3ª temporada. E é muito bom, porque isso quer dizer que a gente está cada vez mais tendo mais gente na igreja. É importante, a gente espera que eles se deem bem, é uma turma maravilhosa que tenho certeza que vai representar muito bem nosso projeto que a gente criou aqui. Que bom! Já foi lançado agora. Viu? Parabéns. Continuem assim. Esse é o caminho. Muito bem, vamos cantar mais uma música então para terminar, é isso? Vou cantar uma que vocês conhecem. Eu vou, conhecem? Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, oh, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.